Agora, em estatística, vamos estudar frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. Olha, número de vezes é o número de vezes que cada valor aparece nos dados obtidos. Aí vamos lá para o exemplo. Exemplo 1. Em uma turma da terceira série do ensino médio de um colégio da rede estadual de ensino de Sergipe, constatou-se a idade de cada aluno e o resultado foi colocado na tabela abaixo. Então, a sala tem lá os alunos e a gente foi coletar as idades. Aí, olha, teve um de 14 anos, outro de 15, mais outro de 15 anos, mais um de 16 anos, mais um de 14 anos, outro aluno 14 anos, outro aluno 17, mais um com 15, mais um com 16 e assim por diante. Aí aqui na letra A, determine a frequência absoluta das idades acima. Ele quer a frequência absoluta. E o que é mesmo essa frequência absoluta? Corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. Então, eu vou resolver aqui o exemplo 1. Vamos resolver aqui do lado. Exemplo 1. Letra A. E ele quer a frequência absoluta. Aí é fácil, veja como é simples, viu? Vou pegar essa idade que apareceu, 14 anos. 14 anos. Eu quero saber quantos alunos tiveram a idade de 14 anos. Então, vamos ver? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 alunos tiveram. Perdão, eu botei 15. 14 anos. 6 alunos tiveram 14 anos. 6 alunos. Agora vamos para a idade de 15 anos. 15 anos. Vamos ver quantos alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, 12 alunos tiveram 15 anos. Outra idade, 16. 16 anos. Então, vamos lá. Agora eu quero saber quantos alunos tiveram 16 anos. Então, 16 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alunos. 9 alunos tiveram 16 anos. E agora 17 anos. Quantos alunos tiveram 17 anos? Vamos lá. 1, 2, 3. Apenas 3 alunos tiveram 17 anos. Então, essa é a frequência absoluta. Frequência absoluta corresponde ao número de vezes, né? Olha, número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. Então, aqui na letra A, eu já encontrei. A idade de 14 anos são 6 alunos. A idade de 15 anos, 12 alunos. A idade de 16 anos, 9 alunos. E a idade de 17 anos, 3 alunos.
Então, aqui é a idade. Se eu quisesse fazer uma tabela. E aqui, alunos. Isso? E aí alunos. Que no caso aqui vai ser a frequência, né? A frequência absoluta. Frequência absoluta. Então, vamos aqui. Vamos para a letra B. Quantos alunos estudam nesta classe? Então, quero saber agora quantos alunos estudam nessa classe. Perdão, viu? Ou sim, quantos alunos estudam? Letra B. Vamos lá para a letra B. Para eu saber a quantidade de alunos, só eu somar aqui, né? Essa frequência. Ou então contar. Eu posso contar aqui, né? Os quadrinhos, ou já posso somar logo aqui, olha. Então, a quantidade de alunos vai ser 6 mais 12 mais 9 mais 3. Então, 6 com mais 9, 18. Com mais 9 mais 3, 12. Então, 18 mais 12 que deu 30, não foi? 10, 20, 30. Então, aqui deu 30 alunos. Aqui vocês podem somar como vocês quiserem, né? Ou pode usar a metodologia que vocês achar melhor. Então, a quantidade de alunos que foi estudada nessa escola, nessa classe, foi 30 alunos e nós vimos a idade de cada um deles. Então, com isso, nós respondemos a questão 1, o exemplo 1, que ele pediu para determinar a frequência absoluta das idades. Está aqui a frequência absoluta, olha. E também pediu para ele queria saber quantos alunos estudavam na classe. Aí nós descobrimos também que foi 30 alunos. Vamos agora para o exemplo 2. Exemplo 2. Olha, aí teve uma regrinha aqui, não foi para... Tinha uma regrinha que eu nem li para vocês. Primeiro passo, pegue cada número correspondente às idades e conte quantas vezes ele apareceu na tabela. Isso, então, eu peguei o número correspondente à idade e eu contei quantas vezes ele apareceu aqui na tabela. Olha, essa foi a regra para responder a questão 1 da frequência absoluta. No exemplo 2, a gente vai ver agora a frequência relativa. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de elementos do conjunto N. Então, olha, frequência relativa, porque ficou pequenininho, né? Então, assim, olha, frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido por N, onde FR significa frequência relativa, FA, frequência absoluta, N, número de elementos do conjunto estudado. Aí eu tenho aqui, geralmente apresentamos a frequência relativa em forma percentual. Então, ela também pode ser representada em números e em porcentagem. Exemplo 2. Determine a frequência relativa em números reais e a frequência relativa em números percentual. Em relação a esta mesma questão, é para eu determinar, para eu responder a questão 1 e a questão 2. Nessa questão 2, ele quer a frequência relativa em números reais, na letra A. Então, vamos lá. A frequência relativa em números reais. Vai ficar assim, olha. Eu quero saber qual é a frequência relativa do número 14. Olha, 14. Vou pegar aqui. 14. Aí eu tenho 16.
15, primeiro 15. 14, 15, 16 e 17. Eu vou fazer uma tabelinha, olha. Veja. Fazer a tabelinha. Nesse daqui, faltou uma linha aqui da tabela. Nessa linha eu vou colocar a frequência absoluta. Aqui eu coloco as frequências relativas. Frequência relativa em números reais. E aqui eu coloco a frequência relativa em porcentagem. Então vamos lá. Qual foi a frequência absoluta para 14 anos? Aqui, 6 alunos. A frequência absoluta para 15 foram 12. Frequência absoluta para 16 anos foi 9. E a frequência absoluta de 17 foi 3. Agora, frequência relativa. Para eu achar a frequência relativa, eu tenho que utilizar esta fórmula aqui. Olha, eu coloquei ela aqui maior, que ficou pequenininha. Frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido por n. Então, eu vou analisar a frequência relativa de 14, depois de 15, depois de 16 e 17. Então, vamos lá para os cálculos. Então, vai ficar assim, olha. Frequência relativa do número 14. Frequência absoluta do número 14. Aí eu sei que a frequência absoluta é igual... Não, copiar primeiro a fórmula. Frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido por n. Então, a frequência relativa do número 14 é igual à frequência absoluta do número 14. Quanto foi a frequência absoluta do 14? 6. Então, eu coloco aqui 6 dividido por n. N é a quantidade de elementos do conjunto. Esse conjunto aqui teve quantos elementos? Esse conjunto teve 30 elementos, que foram 30 alunos, lembram? 30 alunos aqui que foi estudado. Então, aqui no lugar do n, sempre vai ser 30. Então, fazendo aqui a conta, a frequência relativa do 14 vai ser 6 dividido por 30. Aí eu posso simplificar aqui, vejam. Por 6 e aqui também por 6. 6 dividido por 6, 1. 30 dividido por 6, 5. Para os números ficarem menor. Então, aqui eu tenho agora 1 dividido por 5. Aí eu tenho que fazer essa continha aqui. 1 dividido por 5. Que vai ficar, olha, 1 dividido por 5. 1 não pode dividir para 5. Aí você coloca um 0 para ajudar ele e um 0 e uma vírgula no quociente. 10 para dividir para 5, que ficou 2. 2 vezes 5, 10. E aí deu certinho, olha. Então, 1 dividido por 5 é 0,2. Então, a frequência relativa do número 14 é 0,2. Então, aqui ela foi quanto? Frequência relativa em números reais, 0,2. Agora, vamos para a frequência relativa do número 12. Do número 12. Aí eu venho aqui, olha. Frequência relativa é igual a frequência absoluta, frequência minúscula, viu? Frequência absoluta dividido por n. Então, a frequência relativa do número
é 15, do número 15, vai ser igual. A frequência absoluta dele é quanto? O número 15, a frequência absoluta é 12. Então, vai ser 12 dividido por N. Quem é N? 30 alunos. Respondendo aqui agora, olha, eu vou simplificar de novo para a conta ficar melhor. Aqui eu posso simplificar por 2. 12 para dividir para 2 é 6. 30 para dividir para 2, 15. Aqui ainda dá para simplificar? Dá. Por 3. 6 para dividir para 3 é 2. E 15 para dividir para 3 é 5. Então, aqui eu tenho 2 quintos. Dividindo 2 por 5, olha, 2 dividido para 5. 2 não pode dividir para 5, mas bota um zero para ajudar e um zero e uma vírgula no quociente. 20 para dividir para 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Encerrou a conta. Então, aqui deu 0,4. Então, a frequência relativa do número 15 foi 0,4. Agora vamos para a frequência relativa do número 16. Agora aqui, viu? Eu sei que a frequência relativa vai ser igual a frequência absoluta dividido por N. Então, eu quero a frequência do número 16, que vai ser igual. Qual foi mesmo a frequência absoluta do número 16? O número 16, a frequência absoluta foi 9. Aí eu pego aqui 9 dividido por N. N foi o número de alunos, foi 30. Então, aqui vai ficar, olha, dá para simplificar aqui? Sim, dá para simplificar por 3. 9 para dividir para 3 é 3. E 30 para dividir para 3, 10. Agora aqui, 3 não pode mais simplificar, então eu vou dividir 3 dividido por 10. 3 dividido por 10. 3 não pode dividir para 10, então vai colocar um zero aqui para ajudar e um zero e uma vírgula no quociente. Agora, 30 ficou 30 para dividir para 10. Olha, ficou 3 para dividir para 1 e ficou 3. Pego o primeiro pelo primeiro, né? Aí vamos lá agora. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, ficou 0 e 0. Então, 3 para dividir para 10 é 0,3. Então, a frequência relativa do número 16 é 0,3. Agora vamos para a frequência relativa do número 17. Olha, frequência relativa, eu sei que é a frequência absoluta dividido por N. Então, a frequência relativa do número 17 é igual à frequência absoluta dele. Quanto foi? Aqui, olha, número 17, frequência absoluta foi 3. Ele apareceu 3 vezes. Então, 3 sobre N, que é 30. Então, aqui continuando, vou simplificar, porque vai dar, olha, 3 eu posso dividir para 3 e 30 também. 3 para dividir para 3 é 1, e 30 para dividir para 3 vai ser 10. Então, eu tenho aqui 1 para dividir para 10. Fazendo essa divisão aqui. 1 dividido para 10.
1 não pode dividir para 10, bota um 0 para ajudar e um 0 e uma vírgula no quociente. Agora, 10 para dividir para 10 foi 1, né? 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Diminuindo aqui, então, aqui ficou 0,1. Então, a frequência relativa do número 17 foi 0,1. Aí, com isso aqui, a gente tem, olha, já calculou a frequência absoluta, né, que foi dada aqui nessa questão, na questão 1, na letra A. Nós temos aqui a frequência relativa, que a gente calculou agora. Agora eu quero essa frequência aqui em porcentagem. Como é que eu vou escrever isso aqui em porcentagem? Vou analisar aqui, olha. 0,2 vai ser a mesma coisa que 20%. 0,4 eu vou dizer que é 40%. Eu não vou colocar a porcentagem aqui que já tem lá em cima. 40%. 0,3, 30% e 0,1, 10%. Com isso, a gente já fez a frequência em números, olha, números reais, frequência relativa em números reais, certo? E aqui a frequência relativa em porcentagem. Observe uma coisa aqui, viu, pessoal? Quando eu somar aqui a frequência absoluta, eu vou encontrar 30, que foi a quantidade de alunos. Na frequência relativa, aqui vai ser 1, olha, 0,2, com mais 0,4, 0,3 e 0,1, isso aqui vai ser 1. Sempre vai ser 1 aqui na frequência relativa. E aqui na frequência relativa em porcentagem, eu vou ter 100%. 20 com 40, 60, com mais 10, 70, com mais 30, 100%. Então, na frequência absoluta, sempre vai ser o número de elementos estudado, foram 30. Aqui sempre vai ser 1 e aqui sempre tem que dar 100%. Então, com isso, a gente aprendeu a calcular a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa em porcentagem. Vai ter uma questão semelhante a esta para vocês resolverem.